E aí pessoal, decolamos, essa é a verdade, muitas informações no pós-jogo, vitória convincente do Grêmio sobre o Fluminense, vamos falar sobre ela e sobre tudo o que aconteceu no pós-jogo, porque nós temos muitas informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, primeiro, muito legal, muito obrigado pelo carinho ontem na live, aquela live diferente lá dentro da Band, tanto pré-jogo quanto pós-jogo, muito legal, fiquei muito feliz com o carinho de todos ali e a participação na live da decolagem, porque não adianta a gente escapar muito do que nós falamos, não adianta. A gente faz uma partida utilizando bons jogadores, mas um time misto, e vence o quarto colocado do Campeonato Brasileiro de forma convincente fora de casa. E isso talvez, se fosse isolado, poderia ser tratado como algo corriqueiro, mas não. O Grêmio faz uma partida convincente e em cima de uma sequência de jogos com dificuldades em alguns, mas com pontuação. O Grêmio avança no campeonato, o Grêmio se aproxima. Ontem eu fiz a referência com relação ao Internacional, que fez para muitos um turno perfeito, e que termina isso, o Grêmio vencendo o jogo atrasado contra o Goiás, que perdeu para todo mundo até agora, ficará a 3 pontos dessa dita campanha perfeita que o Inter construiu. O Inter, que é líder por pontos até o momento no campeonato, deve perder essa liderança ou para o Atlético Mineiro ou para o próprio São Paulo, mas é líder do campeonato nesse momento. O Grêmio ficaria a 3 pontos. E isso indica que o Grêmio está muito vivo no campeonato. Ontem eu até vi uma mudança no Renato na forma de conduzir essas questões, porque ele viu. E eu tenho uma data para isso, tá, gente? Eu acho que foi naquele famoso jogo entre Inter e Corinthians, lá em São Paulo, seguido do jogo do São Paulo contra o Flamengo há mais de uma semana, quando todos olharam e disseram, opa, o campeonato está aberto sim. E aí o Grêmio faz uma sequência de 3 vitórias de lá para cá, sobretudo as vitórias do Brasileiro, vitórias complicadas, como a própria vitória contra a equipe do Bragantino, mas ontem não, ontem o Grêmio foi convincente. Foi convincente em cima de figuras importantes, como os laterais, como o Jean-Pierre e como o Churin. Eu nem falo de PP e todo o seu talento, essa é uma das informações que nós temos. Em princípio não tem nada físico contra o PP, ele que saiu no intervalo preocupou, mas foi só um desconforto, nada que possa ser problema para os próximos jogos. O PP é o grande jogador do futebol brasileiro nesse momento, ele resolve os jogos, ele tem resolvido os jogos para o Grêmio. Sobre reforços, o Paulo Luz, após o jogo, muito boa entrevista do Paulo Luz, inclusive, o Paulo Luz disse que o Grêmio esteve muito próximo de contratar um volante e praticamente fechou a porta, acha que hoje não acontece isso. Por outro lado, o Grêmio já confirmou o Pinares, que é um jogador que todos elogiaram na coletiva, tanto o Renato elogiou, como o próprio Paulo Luz elogiaram também. Então o Grêmio dá seguimento para isso. Lembrando que o Grêmio volta a campo na quarta-feira, contra o Cuiabá, que foi derrotado de forma muito forte pelo Brasil de Pelotas, ou seja, isso mostra o tamanho do favoritismo do Grêmio. O Grêmio que tem retornos importantes, como o Jeromel, como o Kahneman. O Kahneman está na seleção, o Orejuela também está na seleção, assim como o Pinares está na seleção, ficam fora aí por alguns jogos, por alguns dias, na verdade, mas o Grêmio tem sim, mostrou que tem grupo suficiente para fazer o enfrentamento contra essas equipes. Lembrando, o Grêmio tem o Cuiabá, quarta e quarta, né? Nessa quarta e na outra quarta na Arena, e tem Ceará em casa para encostar de vez, para mostrar claramente, ó, cheguei. Se a gente falou que decolou, agora está na hora de dizer, chegamos na briga. Chegamos para brigar com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, com o Flamengo e com o próprio Internacional. Essa é a leitura do Grêmio nesse momento. Internamente o ambiente vai dar, nós vamos chegar. Mas nós precisamos confirmar dentro do campo. O Ceará é um time que está no meio de tabela e precisa ser batido em Porto Alegre. Mas antes, tudo se volta para esses jogos, ou esse jogo lá contra o Cuiabá, para sair bem de lá, uma vitória, para sair bem tranquilo, para vir para cá, para já garantir vaga na semifinal, aí sim, contra Flamengo e São Paulo. Mas antes nós temos que passar pelo Cuiabá.
E é assim que se faz, com atenção, com preocupação, para conseguir passar. Destaques do jogo de ontem, acho que tem vários destaques, e eu queria centrar o nosso raciocínio em cima da capacidade do Jean-Pierre. Jean-Pierre correu, lutou, foi até o fim e conseguiu fazer um bom jogo, o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um jogador importante, nós sabemos da sua condição técnica, às vezes um pouco fora do jogo, mas ontem foi, armou, discutiu, botou o pé em cima da bola, conseguiu jogar. Outro destaque, esse sim centralizado, a gente precisa pensar nisso. Ferreira é muito talentoso, mas ele tem que jogar para o time. Ontem, mais uma vez, um contra-ataque, ele ia fazer um gol antológico no Maracanã. Mas se ele tivesse largado a bola, ele teria feito uma assistência antológica. Ele não passou. No lance seguinte, ele passa e o Tassiano perde um gol inacreditável. Ele, o goleiro, não pode perder um gol daqueles ali. O Grêmio mataria o jogo. Como, felizmente, não precisou do gol, o Grêmio acabou vencendo sem a necessidade daqueles gols. Mas Ferreira mostra também muito talento. E, curiosamente, melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Ontem ele entrou pelo lado esquerdo e deu muita atividade para o lado, conseguiu jogar. Quem é que foi mal no jogo ontem? Talvez o Luiz Fernando não tanto, mas lutou, brigou, tentou. E o centroavante, o Churin, o que a gente tem para dizer? O Churin joga muito. O Churin é forte, o Churin é brigador, o Churin é um jogador que se dedica, que sai do campo extenuado. E isso a gente sabe que é bom para um time que tem muitos talentos, mas que precisa também dessas características. E Churin tem. Outro destaque, aí a gente destaca as categorias de base, os volantes Darlan e Matheus Henrique foram muito bem juntos ontem, muito bem. Nós tínhamos uma preocupação com relação ao Darlan, que estava um pouco esquecido, muitas vezes nem no banco ficou, mas ontem começa como titular no lugar do Tassiano e vai muito bem controlando o jogo, ele e o Matheus Henrique. Matheus Henrique, para mim, ontem voltou a ser o jogador que nós esperamos e que nós esperávamos. Um jogador correto na marcação, com intensidade e também fazendo a bola andar. Ontem ele foi o jogador que a gente sabe que ele é. Ele vinha se arrastando, mas ontem ele foi muito bem no jogo. Um destaque para as categorias de base. Teve também o Rodrigues na zaga, e aí o Darlan e o Matheus Henrique que eu citei. Teve o Ferreira que entrou, teve o PP que jogou. É assim que se faz futebol, o Grêmio mostrou. Com relação aos laterais, incontestável que Orejuela e Diogo Barbosa são mais jogadores do que Vitor Ferraz e Cortez, mas o Grêmio vai precisar de todos e isso é que é importante também avaliar. Outro destaque foi uma bola só, mas fez uma bela defesa o Paulo Vitor ontem. Ou seja, ontem foi uma tarde mágica para o Grêmio e a gente tem que valorizar aqui. Vamos continuar trabalhando para que o Grêmio faça jogos como esse. A gente vai seguir aqui vigilante e, sobretudo, torcendo pelo Grêmio, que é isso que a gente quer no final da história. A gente precisa que o Grêmio vença e isso aqui é o motivo da nossa alegria. Estou muito satisfeito com o rendimento do time e com as opções que se abrem. E mais, com a ideia de que dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Vamos em frente. Hoje tem mais informação, mas a gente começa o dia com uma grande saudação à grande vitória do Grêmio e ao momento que o Grêmio está vivendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.